Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O grupo de trabalho da Câmara que analisa o projeto anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi prorrogado por mais 15 dias, ou seja, os trabalhos só devem estar concluídos lá para o início de setembro. O grupo já tem uma proposta básica, mas foi preciso aceitar a retirada de vários pontos, como a extinção da prisão em segunda instância e o chamado plea bargain, uma espécie de acordo feito após a apresentação de denúncia que envolve a confissão dos crimes pelo acusado, em troca de uma pena menor. O relator da proposta, deputado Capitão Augusto, afirma que há uma certa má vontade com o projeto por parte dos que são contra o ministro Sérgio Moro, autor do texto original. Para debater o tema, o Câmara Debate recebe os deputados Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, a quem eu quero agradecer desde logo pela gentileza de terem aceito o convite para participar desse debate. Ladies first, né? Primeiras mulheres. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui. Estou aqui com o Luiz Flávio, que é meu colega de CCJ. Olha. Então eu tenho certeza que vai ser um papo bem profundo. Pois é, mas como eu ia dizendo, primeiras mulheres, né? Uma deferência natural. Eu queria, deputada, o texto, no geral, ele lhe agrada ou a senhora acha que ele ainda precisa sofrer alguns reparos? Na verdade, o texto que me agrada é o original, não é o do grupo de trabalho. Isso, porque eu acredito que o pacote anticrime do Sérgio Moro, que vem em 3 projetos separados, tem esse que é o 882, para o qual foi criado esse grupo de trabalho, tem o 881, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, e tem o PLP 38, que é o que trata da competência para julgar os crimes conexos, né? Quando tem crime eleitoral e crime comum. Eu sou a relatora desse, que está na CCJ. Então, são 3 frentes que foram abertas. E mais uma frente no Senado. Parte do pacote do Senado já está chegando aqui à Câmara. E eu acredito que o pacote do ministro Sérgio Moro é muito bom. E que esse grupo de trabalho, o capitão Augusto falou de uma certa má vontade. Eu realmente acredito nisso, até porque, né, esse grupo de trabalho ele não tem uma previsão regimental. E a gente sabe que quando o projeto vier para o plenário, o relator de plenária é que vai decidir como é que vai ficar o texto apresentado para votação. Embora relevante, a senhora quer dizer que esse grupo de trabalho não é efetivo do ponto de vista legal, né? Ele oferece uma sugestão. Ele oferece uma sugestão, tá? Agora, eu estou me colocando como uma parlamentar que prefere a versão que veio do Ministério da Justiça a essa que está sendo construída pelo grupo de trabalho. Deputado Luiz Flávio, o senhor? Isso, o que ocorre aí... Qual versão o senhor prefere? Ok, um prazer imenso de estar aqui na TV Câmara mais uma vez, com a minha colega Bia Kicis, né, que se destaca extraordinariamente dentro da CCJ. O projeto é o seguinte, são vários, Moro apresentou um, Alexandre de Moraes já tinha apresentado outro, aí o grupo de trabalho está arrancando um misto, fazendo coisas diferentes, então é um outro, do Senado é outro, e vários projetos nossos que tramitam na casa, vários, também cuidam de assuntos todos de combate à criminalidade. Combater a corrupção, combater a violência e combater o crime organizado. Portanto, tem muitas ideias hoje na casa, muitas ideias. Nós vamos ter que arrancar de todas as ideias algumas que se destacam. Por exemplo, o Moro queria resolver o problema da execução da pena pós-segundo grau, que hoje muita gente no Brasil, milhares, estão presos por força de decisão de segundo grau. E aí houve uma decisão do Supremo que está autorizando prender segundo grau. Nós temos que resolver isso legislativamente. Tem que botar uma ordem nisso, porque não é a decisão do Supremo que vai mandar no Brasil, que manda é legislativo.
O Moro quer resolver isso por lei ordinária. E aí nós temos uma divergência, já conversei com ele várias vezes, eu acho que tem que ser por uma PEC, só por emenda constitucional. Então, tem coisas do Moro que vão passar, tem coisas do Alexandre de Moraes que vão passar. Por exemplo, o acordo de não persecução penal. Já que foi rejeitado o plea bargain... Você podia explicar melhor do que se trata? Vamos lá. Como é que é esse acordo? O Moro propôs o plea bargain, ou seja, o sistema americano de acordo entre entendimentos, defesa e Ministério Público, já resolve logo a pena, confessa e já executa a pena. Dá um desconto de pena e tudo bem. E já vai embora e executa. E a lei aí é aplicada imediatamente. A proposta do Moro não é desinteressante, é uma proposta que a gente tem que pensar. Porém, tinha outra do Alexandre de Moraes, que também é um acordo entre acusador e a defesa, porém limitado no tempo, é mais enxuta. A proposta do Moro era mais aberta, cabia tudo, todos os crimes. Do Alexandre de Moraes, só crimes cuja pena mínima não supera 4 anos. E preponderou. Ele se baseou em alguma legislação de algum outro país ou é no fundo, jabuticaba pura? No fundo, não. No fundo, o que Alexandre propôs e o que o Moro propôs foi o seguinte, é um desdobramento do que já existe no Brasil, que é a transação penal, que nós já fazemos em crimes até 2 anos. Né? Já existe isso, nós temos 20 anos de experiência já nisso, conquistamos uma ampla vivência. Então é isto. Então, ora é a coisa do Alexandre que deveria passar, ora é coisa do Moro. O Moro, a Bia, nossa colega Bia, relata um projeto do Moro de definir competências da Justiça Federal e Estadual. O que é federal fica no federal e o que é eleitoral fica no eleitoral. Isso é extraordinário. Isso é para ontem, Bia. Pois é, a propósito exatamente desse ponto, eu queria perguntar à deputada Bia. Essa questão... Eu me lembro que isso vem sendo debatido, não é de hoje, quer dizer, a quem compete, Ah, não, isso é o TSE que resolve. Ah, não, isso aqui vai terminar sendo, até a Justiça Estadual compete. Como é que está o encaminhamento dessa parte, deputada? Olha, o meu relatório já está pronto, estamos prestes a pautar esse projeto. E o meu entendimento é de que a Justiça Eleitoral, ela não tem estrutura para apreciar os crimes. Então, ela é uma justiça que funciona para execução de tarefas. Eu acho até que a Justiça Eleitoral está com atribuição demais, porque hoje ela legisla, ela executa, ela fiscaliza e ela julga. Isso nunca se viu em lugar nenhum do mundo. E ainda passar para a Justiça Eleitoral o julgamento de crimes, o que vinha acontecendo na Justiça Comum, eu acho uma temeridade. E foi a decisão do Supremo que transferiu para a Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes conexos, né? Crimes eleitorais conexos, crimes comuns. Então, nós queremos voltar para a Justiça Comum. Então, estamos lá com esse projeto de lei complementar. Por quê? Porque para mexer na Justiça Eleitoral tem que ser por lei complementar. Agora, tem um detalhe aqui, eu vou discordar... Um detalhe, né? Só voltando um pouquinho, que eu li outro dia, me corrijam se eu estiver equivocado, ou o autor do artigo, que o Brasil é um dos poucos países que tem uma legislação, uma justiça eleitoral. Eleitoral, exato. Nos outros países é a justiça comum que cuida de tudo. E aqui eu vou discordar do meu colega na questão da prisão em segunda instância. No Brasil, desde sempre, que o condenado em segunda instância já podia ser preso e era preso. Só que a gente tratava de presos, às vezes, mais humildes, que não podiam pagar advogados tão famosos, tão influentes. E aí, quando a justiça começou a chegar em pessoas mais influentes, o Supremo, pela primeira vez, suscitou, né, em 2009, que não seria cabível a prisão em segunda instância e mudou a jurisprudência, que era mais do que pacífica. Isso durou durante um tempo, na época do mensalão, e depois o Supremo Tribunal voltou a entender que é legal e é constitucional, que é a seara do Supremo, que é constitucional, sim, a prisão em segunda instância. Se você pegar a doutrina escrita aí pelo ministro Gilmar Mendes, ele mesmo defende a prisão em segunda instância. Só que
Agora se fala que teria que ser por PEC. Por que tem que ser por PEC se sempre foi aceito que pode haver a prisão após a condenação em segunda instância? A gente pega, se você fizer uma análise comparativa, a maior parte dos países tem a prisão em segunda instância e até em primeira instância é possível você fazer a prisão. Porque tem o princípio da presunção da inocência, ok. Então, no início de um processo, ela milita a favor do acusado. Mas à medida que ele é condenado em primeiro grau e em segundo grau, onde se esgotam as possibilidades de se reverem os fatos, porque em terceiro grau você não pode rever fato, você vai ver apenas se houve alguma nulidade processual, algo assim. Então, já está afirmado que o fato houve o crime e aquela pessoa é o culpado. Já foi firmado isso, não pode ser mais alterado. Então, eu creio que a prisão em segunda instância, viu, deputado Luiz Flávio, pode ser, sim, resolvida por lei ordinária. E se quiser depois fazer uma PEC para reforçar alguma coisa, para espancar de vez qualquer dúvida, que se faça. Mas eu acho que a gente tem que aprovar em lei ordinária. Bom, então o conflito de opiniões permanece. Mas há alguns aspectos do projeto, como, por exemplo, a legislação sobre perda de bens de criminosos, que é um assunto que eu acho que dá para a gente debater com mais profundidade no próximo bloco, mas eu queria, no geral, uma opinião do deputado Luiz Flávio sobre o que disse a deputada Kicis, ainda em relação a essa questão de competência. Deve ser mesmo, na sua opinião, por PEC? Sim, na minha opinião, sim. Porque também o Rodrigo Maia também já opinou nesse sentido e tantos outros já opinaram. Por quê? Pelo seguinte, o Supremo está dividido, está 6-5. Se aprovar por uma lei ordinária, os 5 do Supremo que não concordam com a matéria vão dizer que a lei é inconstitucional. Então nós vamos outra vez gerar problemas de novo. E são milhares de pessoas que estão hoje no cárcere por causa disso. Então, melhor, se você coloca na Constituição, aí acabou o problema. Os ministros não teriam como julgar inconstitucional. Então, para estabilidade jurídica, por razões de segurança jurídica, o melhor seria uma PEC. E, aliás, já existe a PEC de Alex Manente, já está tramitando aqui na CCJ e nós pedimos para, inclusive, acelerar. Vamos ver se a gente resolve tudo isso, que o Brasil está aí numa angústia danada esperando uma definição legislativa sobre essa matéria, né? Seria importante. Bom, o Câmara Debate vai para um rápido intervalo. Hoje estamos recebendo os deputados Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Eles estão debatendo o pacote anticrime. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje discute o pacote anticrime em discussão por um grupo de trabalho aqui na Câmara, do qual fazem parte os deputados Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Eu queria falar agora, a gente falou rapidamente no bloco anterior, sobre essa questão do perdimento dos bens dos condenados. É sempre uma questão que às vezes até revolta a população. Ah, o cara foi condenado, mas ficou com a grana toda que ele conseguiu surrupiar, só devolveu um bocadinho, etc, etc. Na sua opinião, deputado Luiz Flávio, como é que se deve conduzir essa questão para que se chegue a bom termo e efetivamente os recursos que foram roubados voltem para o erário público? Isso se chama o empobrecimento do ladrão. Ladrão de rua ou ladrão de dinheiro público, na corrupção, etc. Tem que empobrecer o cara. Leia-se. O que ele faturou ilicitamente já tem que devolver mesmo, mas tem que ir mais além. Há bens que ele tem, todo mundo sabe que aquilo ali foi conquistado ilicitamente, só que não tem prova do crime dele. Aí a pergunta, e agora? Pode ou não pode? Vamos tomar isto, ou ele continua com essa fortuna aí um pouco na Suíça, um pouco para cá, e a bandidagem toda fica desfrutando esse dinheiro. Então, nós somos contra completamente esse tema. Sou a favor do empobrecimento, sim. Porém, agora vem, e do ponto de vista jurídico, como é que nós vamos chegar nesse dinheiro? O Moro faz uma proposta que o juiz condena criminalmente,
E aí, como efeito da sentença penal, então você faz o perdimento de bens, inclusive ele prevê um perdimento estendido e etc. e tal. Qual é a vantagem da proposta do Moro? É tudo rápido, porque faz tudo dentro do processo penal. Qual é a desvantagem do projeto Moro? É que, se você está dentro de um processo penal, existe presunção de inocência. Então, tudo que eu tenho é presumido que eu conquistei ilicitamente. E não é fácil você derrubar essa presunção de inocência em relação aos bens normalmente. Se é o próprio bem roubado, evidente que fica fácil. Um carro roubado, esse é o carro roubado, está com o ladrão, pois claro, aí é fácil. Eu queria saber da deputada Bia, esse entendimento manifestado pelo deputado Luiz Flávio é o predominante no âmbito do grupo de trabalho ou há divergências? Olha, eu não sei dizer porque, como eu te falei antes, eu não faço parte do grupo de trabalho. Eu sou relatora de um outro projeto do ministro Sérgio Moro na CCJ. Mas pelo não era o caso, então, de se aglutinar tudo isso? Porque um é lei complementar, o outro é lei ordinária, não tem como juntar tudo, os procedimentos são diferentes mesmo. Mas, por exemplo, a gente tem a questão aí do projeto do 881, que é do colarinho branco, da lavagem de dinheiro, né? Então, eu acho que se uma pessoa não tem patrimônio declarado compatível com os bens, não tem presunção de inocência que... Não tem como explicar a origem dos bens? Não tem presunção de inocência que possa prevalecer diante disso. Nós temos que dar celeridade. No Brasil, a justiça é extremamente lenta. E sabe por que a justiça é lenta no Brasil? Porque você tem uma parte que quer que ela ande, mas você tem uma outra parte que não quer que a justiça ande. Então, nós temos que fazer prevalecer a vontade daqueles que querem que a justiça seja célere, porque isso é até uma satisfação que se dá à sociedade. O brasileiro, ele tem demonstrado que ele cansou desse estado de coisas. Nós temos que mudar e mudar de verdade. Não adianta mudar um pouquinho. Outro dia eu ouvi, achei muito interessante. Eu ouvi, achei muito interessante do Salim Matar, secretário do Ministério do Paulo Guedes, que diz o seguinte: olha, nós não temos que melhorar o Brasil, porque o Brasil está ruim. Melhorar você faz umas melhorias, mas continua ruim. Nós temos que transformar o Brasil. E para transformar o Brasil, que nós não somos revolucionários, nós estamos transformando como o ordenamento jurídico nos permite, mudando leis. Foi pelas urnas, mas é fazendo uma transformação real. Então, eu acho que não tem que ficar com tantos dedos quando se trata do nosso sistema penal, que a gente tem que pensar o propósito da existência de um sistema penal. É para punir bandido e proteger a sociedade. Hoje nós temos um sistema que é extremamente garantista, que primeiro você olha o direito do bandido, depois você vai pensar na sociedade. Tem com uma que possibilidade mudar, infinita de recursos. No nosso processo penal, quem tem advogado, quem tem recursos, recorre 20, 30 anos e os processos prescrevem. Então, é para mudar, é para levar a sério essa mudança. Por isso, deputado, eu entendo as suas razões, são razões jurídicas e fundamentadas, mas para mim o momento é de transformação. Por isso que o projeto aprovado no Senado e que já está conosco aqui, ele é muito superior à proposta do Moro neste ponto, porque lá se fala numa ação civil de perdimento de bens, não entra em pauta o tema presunção de inocência, acabou, e é um sistema que já é implantado na Argentina recentemente, já está dando um efeito impressionantemente positivo, e nós temos então que buscar instrumentos jurídicos que nos atendam neste sentido mesmo de pegar essa bandidagem toda. A bandidagem está metendo a mão na grana e está ficando rica. Então nós não podemos concordar que isso prossiga, só fazer o instrumento jurídico adequado para pegar mais certo, não dá margem para nulidade, nenhuma nulidade, porque tem outro problema. Às vezes até a justiça funciona, mas depois tudo é questionado e tudo vai anulando. Impressionante como se anula tudo no Brasil, né? Então é melhor o instrumento jurídico ser bastante certeiro, firme e tomar mesmo os bens, mas é uma ação civil de perdimento de bens paralela ao processo penal e eu não preciso provar crime nenhum, não está relacionado a crime, só que o que ele tem é incompatível
com o que ele ganha na vida. Deputado, que, aliás, é um olha, princípio que vem lá da Receita Federal, né? Aquela história dos... Como é que são? Os sinais ostentatórios de riqueza, de ostentação de riqueza, que não tá, são incompatíveis com o que ele declara que é receita. Isso é o que faz a Receita e o que faz o COAF. Pois é, deputado, inclusive, eu acho que se o projeto que estiver chegando do Senado for melhor para isso, ótimo, porque cabe ao parlamento exatamente trabalhar para melhorar, para aprimorar os projetos que chegam aqui. Não é porque chegou do ministro Moro ou de quem quer que seja que a gente vai votar de olhos fechados. Não. Aliás, né, a casa tem que discutir, a casa tem que fazer discussão do tema, passar por comissões. E agora, com relação à nulidade, eu vi um trabalho que foi feito pelo STJ e diz que das decisões que são tomadas em primeiro e segundo grau, menos de 5% são anuladas, quando se trata em processo penal. É por isso que não se justifica querer jogar para a terceira instância a prisão. Se só 5% das decisões que são tomadas em primeira e segunda instância são anuladas, você tem aí 95% que já está mais do que confirmado. E as que são anuladas não é porque a pessoa não cometeu o crime, alguma falha processual ainda, tá? Isto e aí, nesses 5% que se anula, pode verificar. Em geral, é gente rica. Exatamente. Gente empoderada. Com certeza. Que tem condições de argumentar, de contratar advogados bons, que argumentam, etc. Agora, nesta linha de perdimento de bens, é muito importante o COAF e a Receita Federal. São dois órgãos importantíssimos. Por isso que, neste instante, nós estamos vendo com muita preocupação a ideia do governo de ficar interferindo nesses órgãos. Porque eles são independentes, tem que ser, porque eles que dão sinais. Sabe, os sinais de riqueza, ó tua movimentação financeira aqui, é incompatível com o que você ganha. É daí que vem o sinal. Então não tem que interferir em nada, o governo tem que apoiar estes órgãos, solta o órgão. Se houver abuso, aí a gente pega no abuso. A senhora concorda, deputada, que esses órgãos são órgãos de Estado e não de governo? São, sem dúvida, mas eu quero fazer aqui uma ponderação. O presidente Bolsonaro, ele mandou uma medida provisória para o Congresso, deixando o COAF no Ministério da Justiça, com o ministro Moro. Foi este Congresso que jogou para o Ministério da Economia. Vamos lá, nós temos um time, o presidente ele só é o maestro dessa orquestra. E aí nós temos o ministro Sérgio Moro, o ministro Paulo Guedes, o Roberto Campos, filho no Banco Central, pessoas que são ilibadas, honradas e que realmente são honestas. Então, não tem por que duvidar que, saindo o COAF do Ministério da Justiça, por decisão do Congresso, não do presidente da República, e indo para o Ministério da Economia, para ficar sob a batuta do Paulo Guedes, que haveria algum problema. Agora, se o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central entendem que no Banco Central, que vai ter independência, nós estamos trabalhando e é decisão do governo. Isso é correto. Dar independência ao Banco Central, esses órgãos vão ficar muito mais autônomos e independentes, fora do alcance de qualquer vontade do governo. Vai ser mais ainda um órgão de Estado. Então não tem porquê, eu quero acalmar a população e dizer que o que está acontecendo não é nada temerário. Claro que nós temos que fiscalizar, é papel do parlamento, tá? Mas eu não estou enxergando como parte da mídia está aí gritando, como se o presidente estivesse fazendo uma interferência que fosse barrar a fiscalização e o combate à corrupção. Deputado Luiz Flávio, em um minuto, o senhor acredita que vai ser possível aprovar esse projeto até o fim do ano? O projeto criminal de reformas criminais, vamos aprovar. Até o final do ano, nós vamos aprovar várias coisas. Uma parte do Moro, uma parte que está vindo do Senado, uma parte do Alexandre de Moraes, uma parte proposta pelo Grupo de Trabalho e outros projetos aqui da casa que a gente sugeriria. Até o final do ano, muita coisa será aprovada, com certeza. Por exemplo, já começar pelo fim do foro privilegiado, que hoje estamos na luta junto com o nosso presidente para colocar na pauta rapidamente. São vários itens, eu estou lutando muito pelo fim do foro, vamos conseguir muita coisa até o final. Bom, quero agradecer a participação da deputada Bia Kicis, deputado Luiz Flávio, convidá-lo para outras edições do nosso programa. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui.
Você pode assistir qualquer edição do nosso programa, novamente, inclusive este, entrando em nossa página na internet ou acessando o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.